Agora que a gente chegou em maio, oficialmente conhecido por nós aqui como mês de Star Wars, com May the 4th vindo aí, e agora também com o retorno de Star Wars para os cinemas, com The Mandalorian Grogu, que estreia dia 21 de maio de 2026 aqui no Brasil e dia 22 de maio em outros cinemas. Eu passei aqui para partilhar um pouquinho das minhas expectativas sobre o filme, o que é que eu tô esperando, o que é que eu não tô esperando e o que é que na verdade assim me venderia muito para ir pro cinema depois de 7 anos sem um filme de Star Wars. E galera, falando em mês de Star Wars e também May the 4th, você que tá procurando algum livro pra ler aí nesse feriado aí de Star Wars, é claro que a gente não pode deixar de mencionar e recomendar também a Universo Geek, que inclusive está com promoção até o dia 10 de maio aqui, começou no dia 1º de maio e vai até o dia 10 de maio com promoção em diversos livros de Star Wars na Amazon. Então eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, até 20% de desconto em obras selecionadas, então é só ir lá na Amazon e garantir o seu. E saudações imperiais. Deixa eu só lembrar vocês de uma coisa primeiro. Obviamente você se inscreve no canal, deixa o like, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com todo mundo aí. E também, como diriam os jovens hoje em dia, tem um botãozinho aí chamado hypar. Então, por favor, hype esse vídeo pra chegar na maior parte da galera possível, tá? Mas de resto, bora falar o seguinte. The Mandalorian e Grogu, ele vai estrear, como eu tava falando antes da vinheta passar. É o primeiro filme de Star Wars aí, depois de 7 anos, desde que a Ascensão Skywalker, o episódio 9, né, ali em 2019, foi lançado. E aí agora a gente tem o próximo filme de Star Wars finalmente chegando aos cinemas. Obviamente sem contar aí o relançamento nos cinemas, na exclusividade aí de datas comemorativas, como os 25 anos de Star Wars A Ameaça Fantasma, ou então até mesmo os 20 anos de A Vingança do Sith. Oficialmente é o primeiro filme mais novo assim de Star Wars mesmo a ser lançado nos cinemas depois de uns 7 anos. E assim, eu queria partilhar com vocês um pouquinho aqui como é que tá a minha expectativa pra esse filme, Star Wars The Mandalorian Grogu, tá? Que na verdade assim, eu fiz alguns vídeos, eu fiz alguns reacts de trailers, alguns eu decidi lançar, outros não, outros eu perdi o time, mas ainda assim eu acho que esse vídeo opinativo, ele não perderia muito o time, porque afinal, né, o filme só vai lançar de novo no dia 21 de maio aqui no Brasil, tá? Então assim, eu queria primeiro falar o seguinte, minha expectativa pro filme tá um pouco mediana, certo? É uma mistura assim de eu não querer ficar na expectativa para o filme, afinal todo mundo sabe que a expectativa é a mãe da decepção, então eu tô esperando um filme mais ameno, mas infelizmente também foi resultado de uma questão que foi assim, se passando ao longo do decorrer da construção do personagem, o Mandaloriano, da série The Mandalorian, que pra mim, pelo menos pra mim, a série ela foi decaindo de qualidade à medida que as temporadas passaram. No caso assim, a primeira temporada ela foi uma coisa, ela tinha uma proposta de um caçador solitário, toda aquela questão do Grogu, de saber que há mais do que apenas uma caça de recompensas para um caçador, que ele aprende a gostar do Grogu, enfim, todas essas coisas que a gente já sabe, já fiz a retrospectiva aqui. Mas aí a segunda temporada chega e toda essa questão da construção do Mandaloriano como um personagem isolado meio que perde um pouco o foco pra gente começar a debater ali as cenas do Luke Skywalker, da Bo-Katan, de toda a retomada também de Mandalore pelo Darksaber, aquela construção ali que eventualmente culmina ali na terceira temporada, que eu acho particularmente que o Mando ficou um pouquinho de escanteio, tá? Então assim, eu acho que a proposta da série, ela fugiu um pouquinho do que era originalmente a série, mas tudo bem, bora aceitar, afinal já se passaram 2 temporadas, mas eu queria realmente falar assim, porque olha só, se na verdade você está lançando um filme depois desses turbilhões, digamos assim, de uma terceira temporada que foi um pouco aquém do que o restante da série prometia, né, em níveis de qualidade, de escrita, de aspecto técnico, de novo, ao menos na minha opinião, eu acho que pelo menos, o que você tem que fazer é o ponto 1 dessa lista aqui, fazer a história que seja boa. Pode ser um pouco óbvio, mas às vezes as pessoas fogem do óbvio, né? Às vezes as pessoas querem fazer uma história qualquer pra dizer que Star Wars tá vindo aí no cinema, então bora botar qualquer história aí pra percorrer os cinemas, mas eu quero que seja uma história boa, uma história que envolva, uma história que tenha carisma, uma história que não seja solta lá e que seja só uma temporada convertida em filme, que seja, por exemplo, um placeholder ali, certo? Uma substituição, um bode de sacrifício, né? Um porco para sacrifício, antes de Star Wars Starfighter voltar aí para os cinemas em 50 anos de Star Wars, que é ano que vem, 2027. Que não seja apenas aquele filme que coloque Star Wars de volta na boca do povo, por bem ou por mal, né?
pra justamente ter esse padrão de qualidade que vai se ater, pra gente se lembrar de como era assistir as primeiras temporadas da série, tá? Então assim, eu queria dizer que, de novo, é óbvio, mas por favor, faça uma história boa, uma história que envolva, uma história que eu não olhe e fale assim, tá, um filme de Star Wars passou só pra contar, sabe, só pra contar moeda, contar que passou um filme de Star Wars e é isso. Bora fazer uma história mediana porque o filme tem um baixo orçamento comparado ao restante de outros filmes aí, grandes blockbusters e por aí vai. Eu acho que não é algo indicativo você ter baixo orçamento e você ter baixa qualidade. Não são coisas iguais. A outra coisa também é, por favor, que tenha meio, começo e fim, né? Eu sempre coloco, né, começo, meio e fim, ou meio, começo e fim, mas por favor, eu falo assim, que seja uma história contida, mas que seja contida dentro do Mandoverse, tá? Como a gente sabe. Porque assim, cara, eu quero muito que The Mandalorian Grogu você sente na cadeira, você veja as suas 2 horas e lá vai de filmes, tá? E você realmente sinta que você concluiu uma jornada e não necessariamente você construir um trailer, construir uma prévia para coisas que ainda estão por vir aí na série da Disney Plus ou no próximo filme do Filoni, que a gente nem sabe se vai ter, que é todo aquele crossover final ali do Mandoverso, né? Então assim, eu queria realmente que fosse uma história que contasse começo, meio e fim, que a gente tivesse um ponto de partida, tivesse um ponto ali onde finalizou e faça sentido, tá? Não seja nada jogado, porque de novo, é legal você referenciar outras obras, você referenciar o cânone, como por exemplo, toda a questão das cartas de Sabak que foram distribuídas com os rostos do pessoal dos remanescentes imperiais para facilitar, né, que as cantinas elas popularizassem, assim, democratizassem o acesso ao rosto dos remanescentes imperiais para conhecerem melhor, né, quem eram os fugitivos da Nova República. Tem toda uma questão, assim, de referência muito bacana, que já foi construída nos trailers, inclusive, ali. Também você trazer o Zeb ali, de Rebels, também de estar lutando, continua lutando pelos Lassati aí na Nova República e tal. Então, assim, obviamente, não é um universo isolado, Star Wars, The Mandalorian, principalmente, porque vem de consequências ali de construção, desde ali Marcas da Guerra, nos livros, como também a animação de Star Wars Rebels, como também outras séries, livro de Boba Fett, também Ahsoka também. Mas eu acho que é importante você fazer uma série que seja contida, porque obviamente você precisa também levar as pessoas que não são fãs de Star Wars para os cinemas e conquistá-las com coisas boas, e não necessariamente conquistá-las com referências de outras obras que você ainda deve assistir. Mas ainda assim, tem um potencial de você pegar e, por ter retornado ao status quo comum, né, aquele que o Mandalorian e Grogu estão reunidos novamente, depois ali da partida dele na segunda temporada e depois a reunião dele no livro de Boba Fett, eu acho que você tem um retorno assim que pode justamente ter uma dupla dinâmica que é apresentada pela primeira vez para as pessoas que nunca assistiram a série da Disney Plus. A minha outra expectativa da lista também é claro que agora que a gente voltou com o Grogu, uma coisa que de novo eu discordo muito, uma coisa que para mim esse filme ele peca muito, né, em sofrer de uma consequência que foi um universo compartilhado que o pessoal teve aquela parada e desistiu, né? Ou seja, deixar o Grogu afastado do Din Djarin e ter trazido ele de volta de novo ali, como eu falei, na série do Boba Fett. Não na série do Mando, mas na série do Boba Fett. E aí na terceira temporada, quando você começa, Mando e Grogu já estão juntos de novo, tá? Então assim, eu acho que faltou correr riscos, mas nessa falta de correr riscos, eu acho que eles poderiam não usar o Grogu de muleta de humor, tá? Assim, porque eu acho que Star Wars, ele sempre teve aquela pegada de ser um filme divertido, mas não engraçado. Ele tem um certo humor característico, com farpas de personagens que nunca são desconstruídos. Você tem o clássico romance entre a Princesa Leia e o Han Solo, onde a Princesa Leia e o Han Solo trocam farpas. Você tem o Eu Te Amo, Eu Sei, né? Você tem toda aquela questão de assim, você tem um certo tipo de humor, um certo tipo de ironia, um certo tipo de sarcasmo construído com vários personagens, com o C3PO, que é desligado sempre porque ele é o sabe-tudo da parada, com o Chewbacca, que é chamado de bola de pelo ambulante pelo seu amigo Han Solo, que não tem muita paciência pra muita coisa, né? Mas assim, você tem um certo tipo de humor baseado na personalidade daquelas pessoas, e não necessariamente a personalidade baseada no humor, né? Então assim, eu acho que o Grogu, por mais fofinho que seja, eu acho que na terceira temporada ele perdeu muito o destaque de ser apenas a criança e ser um Grogu que tava lá pra construir momentos fofinhos, e se você tirasse ele da série não faria muita diferença.
Afinal, ele tava ali pra ser exibido na câmera e falar: olha que fofinho, temos uma miniatura, um pequeno Yoda, né? Um Yodinha aqui pra ser fofo e ser legal, e ele não tem nada na história. Então, por favor, que na verdade o Grogu realmente sirva um propósito, que ele na verdade ele tenha a sua personalidade, tenha a sua jornada. Eu acho que a gente viu um pouquinho disso nos trailers, mas ainda assim é importante ressaltar, porque assim, o Grogu ele não pode ser aquela muleta, aquele negócio que torne o filme engraçado a cada 2 segundos que passa, porque Star Wars não precisa disso. Star Wars não precisa ser uma comédia escancarada, que nem os filmes da Marvel, na minha opinião, que você tem que ter piada toda hora, que todo mundo tenta ser o piadista, todo mundo tenta falar, ah, ele tá logo atrás de mim, né, e tal. Então assim, eu acho que ser divertido é muito diferente de ser engraçado. E de novo, a gente ficar com decisões que a gente toma. Porque, por favor, de novo, a gente teve toda a questão do Grogu voltando quando eu acho que não deveria ter voltado. Toda a questão também do Din Djarin, ele ter retomado uma nave ao estilo da Razor Crest depois que ela foi destruída. Ele foi pra Razor Crest, ele tava com a N1, aí depois agora tá voltando com a estilo Razor Crest de novo aqui nesse filme. E agora também ele tá voltando a vibe de caçador de recompensas, caçador aí pra Nova República, claro. Mas assim, ele está voltando ao mando que a gente conhecia na primeira temporada, obviamente que com uma personalidade um pouco diferente, aí de saber realmente, né, de se importar um pouco mais. Mas eu acho que isso ainda é um pouco, né? Eu acho que isso ainda é um pouco para o que é a grandiosidade das 3 temporadas de jornada que o Mandaloriano passou. 3 temporadas e meia, se a gente contar a jornada também que ele passou em Boba Fett, tá? Porque também tiveram 2 episódios ali dele e tal, né? E ele teve uma participação especial no final da série, enfim. Mas eu acho que, na verdade, você tem que fazer escolhas que você... Mesmo que você fale assim, ah, me arrependi, não tem como voltar atrás, porque eu acho que é o brilhantismo da questão, e eu acho que também o brilhantismo de Star Wars que vem se perdendo um pouquinho nesse grande esquema da questão, tá? Porque assim, a gente começa com um Maul que morre e é ressuscitado, depois a gente vai para uma Asajj Ventress que morre e é ressuscitada, a gente vai para um Mando que abandona não, mas tipo assim, que deixa o Grogu ir e depois o Grogu volta. A gente tem uma Bo-Katan que repete uma mesma jornada de Darksaber em 3 obras diferentes, né? Eu só queria de novo dizer que se você fizer uma escolha, que você tenha aquela vontade de dizer, eu fiz essa escolha e a gente continua a história a partir daqui. Não é você fazer uma história e querer resetar porque depois você vê que os fãs fizeram isso, que você se arrependeu e lá na frente você não tem uma história pra contar. Porque, de novo, eu acho que o brilhantismo é você não contar o máximo de histórias que você pode. E aí, também, a minha última expectativa aqui realmente é justamente, por favor, relacionando a 3ª temporada de Mandalorian, que o Mandaloriano seja o protagonista da sua própria história e não seja do escanteio. A gente sabe, o filme é Mandaloriano e Grogu, tá? Mas, assim, a gente, pelo que viu no trailer também, a gente tem aquelas cenas lá do Pedro Pascal, a gente tem as cenas do Grogu, a gente tem toda aquela cena também que parece que o Mando tá retornando realmente a um protagonista de filme, né? Um protagonista da sua própria obra e não necessariamente aquele personagem sidekick, aquele personagem que fica no escanteio para outro personagem cumprir seu papel. Como no caso da 3ª temporada ali, a Bo-Katan, a retomada de Mandalore, o Darksaber, Moff Gideon e por aí vai. Então assim, eu acho que deveria, né? Eu acho que o Mando deveria começar a voltar a ser protagonista das suas próprias obras, tá? Então é isso, gente. Eu acho que eu falei aqui as minhas expectativas para The Mandalorian e Grogu. Eu acho que são expectativas consideráveis, assim. Na verdade, assim, são coisas que eu estaria olhando na hora que eu estivesse sentado no cinema, né? De novo, eu só quero um filme bom, um filme divertido. Eu não sou aquele cara que vai pro cinema e fica analisando depois, assim, falando, ah, eu acho que o diretor quis falar isso, eu acho que na verdade a paleta de cor desse filme está pra... Não, tipo, eu realmente, assim, eu não me importo com isso, tá? Pode ser um pouco meio herege da minha parte falar isso, mas eu, como fã de Star Wars, eu não curto cinema no sentido mais técnico, mais brilhante da parada, como muita gente determina e tal. Então, assim, se for um filme bom, é um filme bom pra mim, entende? É mais pessoal do que técnico. Então, assim, o que eu espero é isso. O que eu espero realmente é um filme que divirta, que faça sentido com o que eu estou vendo ali, que não seja um filme que seja jogado e sacrificado de novo pra botar Star Wars de novo, por bem ou por mal, na boca do povo, até Star Wars Starfighter vir aí com Ryan Gosling e querer arrecadar seus bilhões de dólares e por aí vai. De resto é isso, gente. Eu dei minha opinião aqui, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tiver gostado, obviamente, você não deixa de dar o like, se inscrever no canal aqui, hypar esse vídeo, como eu falei, também compartilhar esse vídeo pra chegar
chegar ao máximo de gente possível. E se inscreve no canal também, eu não sei se eu já falei isso, mas sempre é bom reforçar, tá? Afinal, porque, como diríamos aqui no Império, uma vida longa ao Imperador e até a próxima. Long live